É isso aí, turma. Vamos falar um pouquinho a respeito hoje da atmosfera, um pouco das suas camadas e também da sua composição. Tá? Vai ter uma atividade a respeito aí das camadas, que é bastante lúdica e na verdade o intuito é apresentar uma ferramenta que pode ser trabalhada na sala de aula com os alunos, né? E depois uma evolução dessa própria aula, que é a parte dos conceitos de efeito estufa, variação climática e mudanças climáticas, aquecimento global. Tá? Então vamos iniciar aqui rapidinho, pretendo ser o mais rápido possível. Tá? Vem muito a princípio, né, de quando que a atmosfera surgiu e como é que era, né, a sua composição e como que ela foi modificada, né? Então, assim, uma das principais características da própria atmosfera é que ela é o quê, né? Ela é dinâmica, né? Então essa é a sua principal característica, tá bom? Mas enfim, vamos aqui devagar. Então a atmosfera ela evoluiu, né, junto da Terra em seus 4,5 bilhões de anos, né? Isso começou de que forma? Através dos processos vulcânicos, né? E a gente tinha que tipo de situação na atmosfera? Eram gases, o CO2, o vapor d'água, metano e sulfeto de hidrogênio. Ou seja, o que era isso aí, né? Isso aí era basicamente um veneno, né? Não tinha forma nenhuma de vida na Terra, né? Nesse início, nessa evolução. Passados-se os 2,2 bilhões de anos, surgiu o que, né, que permitiu a vida na Terra? São as bactérias, né? Então os menores seres aí, a partir dessas bactérias, vamos falar isso, que elas conseguiram na verdade retirar o CO2 que era presente na superfície, né, através do Sol, né, e o CO2, elas conseguiram fazer o que? A fotossíntese. E a partir da fotossíntese, o resultado disso é a geração de oxigênio, né, a formação de oxigênio. Tá? Só que a princípio esse oxigênio ele ficou completamente alocado no oceano, porque você tinha grandes reservas de minério e de ferro, né, no oceano, e esse oxigênio então oxidou, tá? O ferro ali existente. Só depois, né, que foi possível, depois de toda a oxidação desse ferro, é que esse oxigênio que ele conseguiu então ir para a atmosfera, né? Parte disso foi para a atmosfera, né? E outra parte fez a camada de ozônio, né? Que é o O3, né? Então a partir disso, com o ozônio, né? Inicialmente, então a gente teve aqui esse oxigênio indo para a atmosfera, fez a camada de ozônio, né? E depois o oxigênio ficou retido aqui na atmosfera, permitindo então que as demais formas de vida, né? Então a gente começou aqui com a cianobactéria, né? E somente depois de ter oxidado o oceano, o ferro do oceano, esse oxigênio passou pela atmosfera, foi na camada de ozônio, né? Em uma das camadas da atmosfera, e depois esse oxigênio então saturou aqui a camada troposfera, que é a mais próxima da gente, permitiu as demais formas de vida na Terra. Tá? De uma forma geral, né, o que é a atmosfera? É uma camada de gases que está situada na Terra, presa pela gravidade, né? Então aquilo e ela é completamente dinâmica, é como se fosse um oceano, né? Um oceano sobre a gente aqui. E do que é composto esses gases, né, essa atmosfera? Principalmente por vapor de água, o ozônio, tá? Esses são os principais, tá bom? Vapor de água, ozônio, CO2,
nitrogênio, o oxigênio e os aerossóis. Então, o vapor d'água, qual que é a sua importância? É ele que regula a temperatura, tá? A temperatura e disponibilidade da água na superfície. Então, ele permite, né, o ciclo hidrológico através da evaporação e da precipitação, né? Então, o vapor d'água ele é um dos principais gases que regula a temperatura na superfície terrestre. Tá bom? A gente vai ver isso depois com mais detalhe mais para frente. Tá bom? O ozônio, a sua importante é justamente pela radiação ultravioleta, que ele filtra, né, a radiação, tá? Essa é a sua grande importância. O dióxido de carbono, CO2, né, ele tem uma porcentagem muito pequena na superfície terrestre, tá? E é ele que permite o que? A fotossíntese, né? Então o CO2, que hoje é um vilão aí, né? Que a gente pode até questionar isso aí. Eu pego bastante intenso nisso aí, tá? Por conta de que é ele que permite a vida. Se não tivesse sido esse CO2 aqui, né? Lá nos tempos remotos, não haveria cianobactéria, não haveria forma de fazer a fotossíntese e não haveria vida na Terra, tá? Então, o CO2 o dióxido de carbono, é o efeito da ação dos próprios organismos, tá? E depois o efeito estufa, aí, que vai ser o conceito que vocês vão estudar um pouquinho mais a fundo, tá? Bom, o nitrogênio, que está no DNA em tudo, né? Das proteínas da vida e tudo mais, ele é composto de 78% dos gases contidos na atmosfera nitrogênio. Os outros 20%, 21%, vamos arredondar, é o oxigênio, que permite o que? Respiração e fotossíntese também, né? Que ele é um resultado aí da fotossíntese, tá? E o que são os aerossóis? São partículas em suspensão. Vamos pensar na própria poluição, né? Nas areia, vamos falar assim, né? Silt ou pó, poeira, na verdade, né? Pólen, tá? Qualquer material, partícula em suspensão, tá? E ele interage diretamente com a radiação solar. Tem suas fontes naturais e fontes humanas, né? De geração aí, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem agora as camadas, tá? Da atmosfera. E a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui. O foco da nossa disciplina é em qual camada? Na troposfera. Tá? Por quê? Porque ela que contém 75% da massa. Então todos os gases que a gente falou ali em cima, 75% deles estão alocados aqui, né? Então é onde a gente tem maior densidade de gases, tá? E sua grande importância por conta do vapor da água. Vamos pensar na chuva, né? No ciclo hidrológico, evaporação e precipitação na chuva, né? Na troposfera que acontece o que? Todos os fenômenos meteorológicos, né? As condições de tempo, né? E tem uma característica, que isso é bastante claro para a gente já, que conforme a gente ganha altitude, conforme a gente vai subindo as montanhas aí, né? Vai ficando mais frio, né? Então, Poços de Caldas, por exemplo, é uma região que está situada, uma região de montanha, ela tem uma temperatura diferenciada, por exemplo, das regiões ao redor aqui, por exemplo, tá? E uma outra característica da própria troposfera é que ela é o quê? Instável, altamente instável. É aquilo que a gente estava falando até na aula anterior aí, né? A dificuldade da meteorologia é em prever, né? E por conta dessa alta instabilidade aqui se torna um desafio difícil, vamos falar assim, tá? Bom, aqui a gente consegue como se fosse fracionar essa troposfera aqui, ó, tá? Mas isso aqui a gente não tem tanta importância assim, tá? Pra gente já nos aprofundar nesse momento. Vamos dar um panorama geral. Então a gente tem a troposfera, a estratosfera, tá? Que é a segunda camada,
que já não é o foco tanto da climatologia, tá? Mas ela tem sua importância, porque ela tem a menor densidade de gases, só que tem o que? A camada de ozônio, tá? Ela que filtra os raios ultravioletas aí. Tá? A gente tem a mesosfera, que a gente tem a pressão baixa, diminui com a temperatura diminui com a altitude, e é onde acontecem os meteoros, as estrelas cadentes. Aqui eu estou passando bem rápido, até mesmo porque vocês vão fazer essa mesma atividade aí de estudo um pouquinho dessas camadas, né? Então um pouco dessas características. Não adianta eu também ficar aqui apresentando muito essas informações aí. E a termosfera, que é onde a gente tem oxigênio atômico, absorção da radiação ultravioleta, né? É onde afetados raios-x, ultravioleta, onde tem a ionização e o carregamento elétrico, que é justamente onde ocorre as auroras, a aurora boreal. Tá joia, pessoal? Bom, é importante então, né? Eu vou deixar mais 2 videozinhos que a gente compila um pouco dessa informação também aí para vocês, tá? Principalmente a respeito dessas informações que estão aqui, tá bom? Vou deixar o material para que vocês analisem e vou pedir aí um mapa mental a respeito, né, da diferença entre efeito estufa, variação climática, variabilidade climática e alteração climática, né, as mudanças climáticas aí, tá bom? Qualquer coisa a gente vai conversando, qualquer dúvida entre em contato, tá joia? Um abraço.